Pode voltar de novo para a parte da Tá. tua apresentação, né? Então Dessa realmente era isso, formação, né? onde tu trabalha, enfim. Perfeito. Então realmente era isso. Eu tive contato muito cedo. Parte desse suplemento que trazia algumas informações sobre profissão. Eu acabei lendo e me interessando pela profissão de sociologia. À época, inclusive, usava o Fernando Henrique Cardoso como referência, né? E nesse sentido eu achei bem interessante decidir sair da minha cidade natal, que era Formosa, para ir estudar em Brasília, na Universidade de Brasília, prestar vestibular, para poder fazer o curso, né? E em si. Enfim, e lá eu fui conhecer, realmente, eu tinha uma outra ideia, né? E aí, realmente, inclusive, a posterior, foi incluída a sociologia no ensino médio, e eu fui ter acesso também à filosofia, sociologia do ensino médio, que eu fiz aqui em Brasília, né? E achei que me deu uma base muito boa para eu poder ingressar na universidade. E, de certa forma, eu fui conhecer esse campo e achei extremamente assim, sensacional, frutífero em relação às possibilidades, né? E aí o que que É. acontece? Sim, Eu, por favor. em relação às possibilidades, né, eu acho que tu fala muito baseado em Brasília, né, Ah, porque claro, claro, é muito diferente, assim, pra gente. Eu sou do Uhum, Nordeste, no Piauí, eu e imagino. aí, para mim, é colocado muito, né, a escassez de possibilidades, né, em Brasília é outra Uhum, realidade. Interessante. Lucas, tu entrou na Codevasf mais ou menos quando? Tu estava na graduação? Como é certo. que foi? No final da graduação surgiu a possibilidade, né? Eu só te explicar uma coisa, é realmente o que você falou, talvez, enfim, talvez não, certamente, né? A cultura influencia o indivíduo, né? Fundamentalmente. Então, o que acontece é que em Brasília existe uma cultura de se prestar concurso público que nossa economia ela é baseada, inclusive, né, na administração pública, né? A administração central e o que se chama de três poderes da República estão aqui, então é muito comum que se tenha isso como meta dentro de, uma, de uma meta de vida, de um projeto de vida como forma de carreira profissional. Então, para mim, também era uma perspectiva. Então, eu já vinha dentro da universidade já com essa perspectiva. Né? Então, É, eu soube do concurso. Antes dele, teve um da Defensoria Pública da União, que também eles contratam sociólogos, por causa dos estudos que são feitos lá da Defensoria. Eu me lembro também que a FUNAI, salvo engano, ela uhum, contrata profissionais na área de ciências sociais, especificamente creio que na área de antropologia. Inclusive, nós contratamos lá na Codevasf alguns trabalhos junto com a FUNAI de diagnóstico de comunidades, e é bem interessante. E também, entre outros órgãos como IPEA, por exemplo, também tem bastante profissionais nessa área, principalmente de pesquisa na área socioeconômica. E eu especificamente fui buscar essa área que eu já tinha uma experiência, né, em prestar concurso, em fazer concurso, e essa cultura em Brasília me levou. E aí eu então tu já tinha cheguei, experiência, né? De se preparar já para tinha, concurso, né? já tinha até por conta dessa Ah, cultura em Brasília, existe essa perspectiva. E é bem interessante assim, porque eu me formei, logo que eu me formei eu já estava atuando, então foi bem interessante, assim, foi bem bacana, que eu cheguei bem novo, assim, com conhecimento bem fresco dentro do trabalho, né, e com a possibilidade de trabalhar com equipe multidisciplinar, interdisciplinar, né, com diversos outros tipos de profissionais e para mim foi sensacional, assim. Me formei em experiência 2010 e em 2011 eu já estava trabalhando. trabalhando, né? Então tu prestou o E concurso ainda na graduação, ainda assim, eu estava no sétimo semestre, salvo engano. sétimo semestre. Legal. E aí, como é que foi esse processo, né? Tanto a preparação para a prova, mas assim, né? Depois que acontece os resultados, como é que foi essa sessão? Ah, sim, não, então, a gente já lida com isso, né? Existe uma expectativa muito grande de ansiedade, principalmente depois que você
sabe que foi aprovado, né, e tem a possibilidade de ser nomeado, né, e Uhum. isso, isso me trouxe, assim, uma certa ansiedade, mas de certa forma eu já estava também buscando outras oportunidades. Tive também convite para ir trabalhar no IPEA, no projeto junto com a ex-professora minha, uma pesquisa sobre o Bolsa Família também fora do Brasil, algumas experiências fora daqui, nesse sentido. Então, eu já tinha também planejado algumas outras oportunidades, assim, de certa forma. Mas logo que eu me formei, acho que não demorou muito tempo, não. Eles me chamaram para poder tomar posse, e aí já entrei já participando de projetos sociais dentro da empresa, principalmente na área de desenvolvimento regional sustentável com jovens de comunidades rurais. E então foi um trabalho bem interessante que já me deixou extremamente apaixonado assim, pelo meu trabalho. E ali eu percebi que o trabalho do sociólogo era necessário, eu achei que não seria, assim, em tese, né? Existem alguns órgãos que às vezes colocam como proforma, mas não, na Codevasf realmente eles atuam e utilizam mesmo o seu conhecimento, inclusive para essa questão socioeconômica, diagnóstico de comunidades, a questão do reconhecimento de comunidades tradicionais, porque são grandes projetos, né? Grandes e pequenos Uhum. projetos, mas que precisam ter essa avaliação dessa questão populacional, sociológica, socioeconômica, tradicional, cultural, etc. Legal, né? Eu acho que uma das maiores preocupações assim com a galera, né, de fazer outros concursos além da academia, né, outros trabalhos, é de não poder atuar como cientista social, né? Exatamente. Mas tu disse que tem autonomia, né? Tem realmente é uma Tem, área tem que um a gente pode parecer, atuar. tem um parecer específico que eu emito, não só eu, como outros colegas podem também emitir, mas o meu parecer ele é baseado no meu conhecimento, né? O conhecimento sociológico, e que ele é amplo, né? Obviamente nós temos não só estudos políticos, nós temos estudos econômicos, formação econômica brasileira, temos estudos de estatística, temos estudos etc, 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 né? De cultura, do que compõe cultura e por aí vai. Isso tudo nos dá uma base sólida para poder formar um parecer bem robusto, né? E que chega às outras áreas é, subsidiando outros projetos e a decisão dos gestores, muitas vezes. Legal. Tu, né, nesse meio, tu encontra outros cientistas sociais, vocês, enfim, Sim, sim, encontro. Assim, na empresa nós temos uma capilaridade muito grande, então nós atuamos em diversas áreas, né, da Bacia de São Francisco, agora em outras bacias também, mas no Brasil quase todo. Então eu tenho colegas em várias áreas que são sociólogos. Alguns atuam na empresa como sociólogos, outros se formaram em sociologia pelo interesse na área e a gente troca algumas figurinhas, né, a gente conversa a respeito. E sim, eu conheço. Assim como também no próprio trabalho, durante o desenvolvimento ali dos trabalhos, a gente acaba tendo acesso, né? Como eu te falei, a FUNAI, Defensoria Pública, Ministério Público, às vezes na contratação de alguma empresa, mesmo na área de desenvolvimento socioambiental, nós encontramos sociólogos, antropólogos, etc., e que a gente acaba tendo esse contato. Então, exatamente. É. Eu estava vendo aqui os estados, né, em que tem a atuação da Codevasf, são muitos, né? Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Piauí, Maranhão, Ceará, Mato Grosso, Pará, né, Tocantins e Distrito Federal. Então, assim, eu acho que pode ser uma possibilidade para os estudantes, né, de planejar até sua carreira, né, na área, se preparar é, realmente para esse tipo de concurso. sim, sim, eu acho, nossa, eu acho sensacional. Assim, inclusive porque tem uma questão fundamental que tem um campo muito vasto na área de docência, né? Assim, eu estava verificando aqui os últimos concursos na área de ciências sociais, todos foram em institutos federais, universidades, e assim, aqui dentro de Brasília mesmo, a carreira docente ela é muito boa, o salário pago a um docente em Brasília, em tese, seria o que se espera de um piso salarial, entre aspas, condizente com a profissão, né, em tese, eu ressalto. E acredito que poderia ser uma base para todo o país.
E existem, de certa forma, outras possibilidades também. No caso da Codevasf, realmente, a gente ampliou bastante a área de atuação. Inclusive, acredito que num concurso próximo, futuro, vai ser necessário, inclusive, a contratação de novos sociólogos. Legal. Nessa época, tu se preparou para outros concursos, assim, que seja da atuação, de ciências sociais, né? Ou não? Sim, à época eu me preparava para outros concursos, especificamente alguns, inclusive fora da área, porque em Brasília a gente tem essa cultura, como eu te disse, né? A cultura de se prestar concurso. Compreensivo. Então, não, é bem específico da cidade, assim. E aí, inclusive, vem pessoas de fora para cá. Então, nós temos essa cultura. Então, a gente, principalmente quando está bem jovem, assim, na universidade, a gente sofre essa pressão, né? Para ingressar no mercado. Então, a gente, entre aspas, atira para qualquer lugar, assim, em tese, né? Quando a gente se esquece que o melhor é se especializar em uma área, né? E quando eu fui É, perceber que a minha área tinha diversas oportunidades e que eu talvez não estava dando tanto, tanto investimento quanto eu estava dando nas outras áreas, e aí eu fui perceber. Mas, assim, sim, eu prestei para outros, fui aprovado em outros órgãos, mas quando eu fui chamado para os outros órgãos, eu já estava especificamente na Codevasf. legal. A gente está fazendo essas lives e estamos perguntando assim aí fala a gente é Uhum. praticamente só eu, né? Mas eu estou perguntando assim para os convidados, né? Que tipo de dicas vocês dariam para as pessoas que estão fazendo o curso de ciências sociais, né? Seja no início, na metade do curso, enfim, dicas em relação à carreira mesmo, né? Perspectivas. Ah, legal, legal. Olha, eu acredito muito o seguinte, acima de tudo, eu ia dizer para ler, né? Mas acho que isso já é básico, né? Assim, Isso é. a questão fundamental é que eu sempre li muito, sabe? Assim, Uhum, li de verdade. E eu não me ative apenas à leitura sociológica. Eu me permiti realmente ampliar as bases do meu conhecimento para outras áreas, administração, marketing, comunicação. Gostava muito da leitura de política, livros na área de jornalismo, eu gostava muito. Então, assim, eu segui um ditado, um dogma de um professor meu de sociologia do ensino médio, que ele dizia: leia tudo que encontrares, mas não acredite em tudo que leres, né? Então, assim, eu buscava o conhecimento avidamente, e isso te traz possibilidades, isso te abre portas, entendeu? Porque você, com um domínio, um conhecimento de várias áreas, você vai poder enxergar melhor onde estão as oportunidades, né? Obviamente que se você se fecha em um único objeto, entre aspas, assim, em um único campo, você fica limitado. Então, quando você amplia um pouco mais a sua percepção, né, afinal, a formação social da mente, ela parte da percepção de construção de neuroplasticidade mesmo, né? Construção de caminhos neurais. Então você tem que ampliar isso, né? Então o que acontece de certa forma é que eu acho interessante que você busque entender outras áreas também, de que forma. Eu tive vários colegas que fizeram não só ciências sociais, fizeram outros cursos também, aplicaram ambos os cursos. E o que eu acredito muito é assim: conheça o seu campo de atuação. Se você gosta de concurso, então entenda quais são os concursos que estão tendo, o que é necessário para se preparar, como se preparar para um edital especificamente. Se você gosta da docência, quais são os requisitos necessários para ser um docente, né? Ou um docente universitário, ou um docente dentro do Instituto Federal, que não deixa de ser uma universidade, né? Tem a qualidade similar. E Eu acho também se ótimo o você... Instituto Federal. Perfeito, eu acho perfeito. Perfeito. Então, aqui é uma carreira federal, tenho colegas dentro do Instituto Federal que são extremamente felizes com a carreira, porque tem um contato, assim, e uma estrutura sensacional. Então, assim, você tem a qualidade de vida profissional, a qualidade de vida na sua, capacidade intelectual, né, porque você vai estar constantemente ensinando, né, e a melhor forma de aprender é ensinar, além de que você pode também buscar outras áreas, outras formas, e eu acredito que eu sempre disse muito que você não é o seu diploma, né? Você, na verdade, nem é o que dizem que você é, né? Você é o que você acredita que você que você quiser ser, né? Então, assim, se você, cara, você vou engajar dentro de uma carreira política, você pode engajar dentro da carreira política, se você tiver um propósito maior e isso for bom para você. Se você acreditar que ingressar no terceiro setor também é interessante, eu acredito que possa ser muito
proveitoso Uhum. também. Então existem, pelo bem e pelo mal, existe um campo muito amplo, né? Planejar a carreira, né? Importante. Eu acredito que sim. É. Surgiu uma pergunta aqui do Claro, Matheus. Ele perguntou. Na verdade, é uma pergunta que eu faço para ti também, Lucas. Eu não sei se tu fez claro. bacharel, licenciatura. O que foi que tu fez? Sou bacharel. Bacharel, né? Eu também É, fiz eu licenciei bacharel. depois. É, eu licenciei Ah, tu depois. fez depois, né? Isso, porque nós temos a possibilidade de acumular, né? No caso federal, tem a possibilidade de acumular com uma docência, só que atualmente o horário não tá me permitindo, Uhum. não. Eu não sei se É, seria de qualidade fazer isso, não. Mas realmente, sou bacharel. Tá? Mas legal. ambos os cursos, eles são perfeitos. Às vezes a pessoa tem interesse, o colega, né, o cientista social, em ingressar rapidamente no mercado, talvez pela área de docência, ele pode se licenciar, tentar ingressar o mais Uhum. rápido possível. Talvez ele precise se manter de alguma forma, né, ter algum É, projeto profissional ou financeiro, e depois buscar, de alguma forma, uma outra formação, um mestrado e tal. Inclusive, a licenciatura nunca foi um problema para ingressar no mestrado aqui na Universidade de Brasília, para você ter ideia. não. Eu acho que a questão da licenciatura é só em relação com o curso, né? Porque são cursos que pedem um É verdade. bacharel, mas enfim, Sim, sim. qualquer área, né? É Mas verdade, é enfim, verdade. é uma questão muito, assim, essa divisão, né? Porque a É, galera, a gente sabe que na realidade quem é da licenciatura pode pesquisar e pesquisa muito bem, né? muito E quem bem. é do bacharel também está dando aula e enfim. Ô, Mas a Marcos, pergunta do. Oi, pode fazer. me diz, e você? Você já tem uma noção de onde você vai atuar aqui? Ah, Só pra gente brincar desse ping-pong, que senão fica só eu aqui. rapaz, é complicado, né? Porque tem a É questão da difícil. urgência, né? Eu Uhum. gosto muito da área da pesquisa, eu sou apaixonado, assim, É pela ideia maravilhoso, é maravilhoso. de ser um pesquisador, mas tem a questão do retorno, né? E eu tô com muito medo da questão das bolsas, né? Uhum. Então, querendo ou não, esse projeto está me fazendo entrar em contato com muitas pessoas tipo tu, né? Que fez Aham. um concurso, e aí tem um Entendi. emprego, tem uma estabilidade para fazer com mais calma. Então, às vezes Entendi. a gente pode adiar, né, esse projeto de pesquisa. É claro, assim, inclusive dentro eu proponho várias pesquisas dentro lá da minha empresa, né? Obviamente que não são pesquisas tão amplas, né? Com um coorte tão amplo. Mas até porque para poder implementar um projeto, eu tenho que ter uma base sólida, né? Para Uhum, sim, justificar por que eu estou investindo aquele recurso público, né? E aí isso tem que estar muito bem justificado. E o conhecimento sociológico ele é aplicado em várias áreas. Eu tenho amigos que são advogados e sociólogos, jornalistas e sociólogos, que são músicos e sociólogos. Eu tenho uma ampla gama assim de amigos que aproveitam essas habilidades, amplas habilidades, né? E eu é uma brinco muito com a sinergia, amiga né? minha sobre isso. Eu brinco muito com a amiga minha sobre isso, que, cara, depois do curso de Ciências Sociais, qualquer coisa pode vir aí. E é um curso que a gente pode fazer de tudo, né? Pesquisar sobre todo tipo de assunto, enfim. Ah, tá. Acho que a colega É, perguntou aqui sobre o cotidiano, a Milena, hum, no exercendo a profissão. Deixa eu só explicar um pouco como é. Na empresa tá. atualmente, o que acontece? Muitas vezes nós recebemos um recurso, vamos dizer assim, uma ordem de recursos específica. Hoje eu atuo na área de desenvolvimento socioambiental. Então, nós trabalhamos com recuperação hidroambiental e com proteção ambiental. Então, né, Uhum, são projetos que exigem uma inter-relação entre eu e meus colegas. Então, eu tenho engenheiro civil, engenheiro florestal, engenheiro de pesca, tenho sociólogo, tenho economista doméstica, tenho zootecnista, tem N formações. Então, assim, o que acontece? O projeto ele tem várias fases. Na fase que ele passa pela minha mão, geralmente ele pode estar na fase gestacional, que é aquela fase de elaboração de diagnósticos socioeconômicos, né? Para a gente poder verificar se a comunidade tem, tem os requisitos necessários, né, para poder receber o projeto, porque principalmente principalmente para trabalhar em tese, por exemplo, comunidade de pescadores, ribeirinhos, comunidades tradicionais, pequenos produtores rurais,
como é a forma, né? Qual a melhor forma de se chegar a esse público, apresentar para eles uma intervenção estatal e colocá-los dentro dessa mobilização social, ou seja, fazer com que eles façam parte disso e não levar uma política pública top-down, né? Essa é a proposta Uhum. sociológica, fazer com que eles, na verdade, se coloquem como agentes da mudança em tese que nós estamos propondo e não nós, né, do auge da nossa sabedoria, levar lá a mudança, não. Eles têm um conhecimento muito mais amplo do que nós sobre a área deles, né, sobre as culturas e a tradição da terra deles. Então, nós vamos lá, dentro de uma mobilização social, por exemplo, coletamos esses dados, aí sedimentamos esses dados em um diagnóstico, em um relatório e apresentamos para o gestor. O gestor toma a decisão da aplicação do recurso, né, junto com o nosso subsídio, nosso parecer. O meu parecer, no caso, pode ser um parecer social, de avaliação socioeconômica, né, no qual a gente decide, olha, acho que essa comunidade precisa de uma ajuda nesse sentido, essa comunidade talvez seja interessante a gente aplicar um pouco mais nesse sentido, e etc. Legal. É um pouco da ideia de pesquisação. Na verdade, é pesquisação, né? É junto Total, com a comunidade. Massa. total, é bem legal. Voltando um pouquinho aqui para a pergunta do Matheus, é sobre a atuação da sociologia, né? Em sala de Uhum. aula, no ensino fundamental. Eu não sei falar muito sobre isso. Eu sei das oportunidades, né? Do contratação de Estado. Eu sei dos institutos federais, né? É, Mas, enfim. aqui em Brasília também as escolas particulares, elas contratam bastante, sim, professores de ciências sociais, né? Porque aqui é obrigatória a sociologia, inclusive ela é uma disciplina que é cobrada no vestibular, né? Então ela Uhum. também tem muitos professores nos cursinhos, né, para vestibular. Eu dei aula em cursinho para vestibular de sociologia antes de Ah, legal. ingressar na Codevasf e foi como um estágio durante a universidade, então foi bem legal, tive um contato com a docência, só que obviamente eu não tinha o cumprimento de horas, não tinha nota para Uhum. emitir, não tinha, eu tinha basicamente a carga teórica para poder passar ali interdisciplinarmente com outros colegas, né, da história, da geografia, então era bem legal, bem É bacana, um bom era bem exercício, né? divertido. É um, eu ia falar, tem muito indicado às vezes, por exemplo, a galera de bacharel, que, por exemplo, para mim não é obrigatório, né? Questão de estágio, Aham. não temos estágio em sala de aula, fazer um trabalho voluntário, né? Voltado para o Enem, enfim, em Ah, é comunidade. bem legal. Aqui em Brasília já tem um cursinho voluntário, um cursinho popular, né, que eles chamam, e aí tem esse voluntariado, e com professores de diversas áreas que eles permitem. Eles dão aula para alunos de baixa renda, né? E é bem bacana, assim, é bem legal, é um projeto bacana. Se participar, a gente sempre acaba fazendo networking, é muito bom. A Bruna está fazendo uns comentários aqui, falando da possibilidade de pesquisa dentro da empresa, né? Uma série de pesquisas, na verdade. Falou um pouco sobre a interação, né, com os colegas dessa troca, um Existe uma pouco troca da muito ideia, intensa, uhum, um existe pouco uma da troca muito ideia de, intensa. de representação descritiva, né, a tua presença ali como cientista social, né, tanto faz você conhecer outras pessoas ali que você não sabia que são da mesma área, quanto traz uma mudança, né, tipo, as pessoas vão te referenciar por isso, vão fazer perguntas, né. E o legal é que ninguém vê o cientista social como alguém que, assim, todo mundo vê o cientista social como uma pessoa, assim, todo mundo olha como uma pessoa inteligente, como alguém que se espera que traga uma contribuição teórica. Travou um pouquinho para mim. Não sei se para vocês travou um pouquinho, travou? Voltou. De certa forma, eu busco isso, assim, tá sempre bem embasado, né, para a gente poder manter essa visão, essa postura que é importante, né, do cientista social como um profissional dedicado, engajado, né, e aí as Uhum. pessoas dão bastante valorização a isso. É. Então é isso, Lucas. Eu não sei se tu Perfeito, quer mano. falar mais alguma coisa, mas eu gostei bastante assim de te conhecer, saber da tua trajetória, né? Ah, Em legal. relação à tua atuação. Já vai entrar para uma possibilidade para mim, né? A ideia da Codevasf de Acredito, tentar acredito que para muitos colegas, acredito que para muitos aí. para muitos, tomara.
E fiquei muito feliz com essa ideia da pesquisação, né? É uma coisa que eu tive contato com leitura sobre isso e fiquei muito encantado, né? De trabalhar É junto bem com a legal, comunidade. bem legal. Tem mais uma pergunta só para tu responder e poder encerrar, que é a do Matheus também. Sobre a atuação, o que que tu acha, né, da atuação do cientista social no meio artístico ou de produção, né? Acho que é um pouco ligado à ideia de produção cultural, enfim. Cara, sensacional, assim, eu tive um dos grandes professores meus, né, o professor Gabriel, Hum, ele era professor de Sociologia da Arte, né, então era, nossa, que aula maravilhosa que ele dava. E ele sempre falava dessa questão de como a perspectiva sociológica se encaixa muito bem, né, na performance, né, uhum, porque não há como fazer performance sem ter uma perspectiva crítica, né. Eu acredito, eu não tenho hoje contato, né? Eu tenho colegas que trabalham na área de audiovisual, que são sociólogos, trabalham na área de audiovisual. Tenho colegas músicos, né? Musicistas. E alguns também que são artistas plásticos e cênicos. Mas uhum. eu desconheço a fundo, como é que eu vou dizer, os bastidores, né? Conheço o trabalho deles e sei que é muito bom e acompanho. E sou um apaixonado pelo trabalho dos meus amigos. Mas, assim, os bastidores eu conheço, assim, mas acredito que seja bem avaliada, porque as pessoas realmente respeitam essa perspectiva mais crítica, né? Por conta de que o cientista social, na performance, vai trazer essa perspectiva, né? É do cientista social questionar, né? Trazer uma outra perspectiva, trazer uma outra análise, talvez um viés que as pessoas não estavam aguardando e tal. Então, acho que isso no meio artístico, no meio cultural, audiovisual, etc., acho que isso é muito valorizado, acredito sim. Exatamente. E na ideia de produção cultural também, eu tô lembrando aqui, né? Eu vou linkando com o que tu tá Uhum. falando. Que é, tipo, eu sei que produção cultural não é só produção de eventos, né? Mas é uma das competências, né, do produtor. E você fazer um evento cultural, né, junto com, com o local que está sendo construído, né, sabendo o que, que aquelas pessoas interpretam como cultura, eu acho que pode ser muito mais eficaz, né? A gente tem tanta discussão sobre isso. Eu tinha um colega, para você ver, era bem interessante. Ele fazia ele tinha um projeto de antropologia virtual. Ele fazia etnografia virtual, pronto, lembrei. Ele fez uma vez, ele etnografou lá na Bahia, cara, um projeto sensacional, só não vou me lembrar a comunidade. Mas era basicamente isso. Ele participou dessas produções culturais, só que o, fazendo a etnografia da produção, né? E foi sensacional, assim, você vê a cultura, o engajamento do povo, né, em relação às suas tradições, seus valores, é algo muito bonito. Legal. Ficou aí a dica, né? Etnografia virtual. Já estou pesquisando aqui. Você vai gostar, pode ter Legal. certeza. Então é isso, Pois é Marcão. isso. Queria agradecer. Você foi uma das pessoas que se disponibilizou, né, a participar da live. Muita gente se disponibilizou. E com certeza vai ficar aí, né, e vai ajudar muita gente que está aí nesse processo de procurar possibilidades de atuação nas ciências sociais. Ô, Marcos, eu agradeço também pelo convite, me sinto muito honrado aí, espero ter contribuído, né, tanto para você quanto para os colegas que acompanharam. Eu quero agradecer a todo mundo que veio aqui na live, né, que passou por aqui, que ainda está aqui também, e dizer a todos que boa noite, né, que todos tenham aí um bom fim de semana, e precisar também da gente aí, ô Max, estamos aqui sempre, viu? O mesmo, querido. Obrigado. Um Até mais, abraço. gente. Abraço.